Muito bem, pessoal. Agora vamos falar de coisas mais complicadas. Até agora não foi complicado. A partir de agora fica mais complicado. Ok? A união das naturezas. Alguém lê para nós? Nilton, lê para nós, por favor. Não. Não tem alma ali, não. Viu, pessoal? Só um parênteses. Essa discussão de dicotomia e tricotomia, ela só vale para isso aqui, para academia. Porque no dia a dia, eu pelo menos imagino outra coisa, mas vamos dizer, parte material e imaterial. Agora, se você quiser dividir a imaterialidade em alma e espírito, fica à vontade. Mas vamos aqui, então veja, a união das duas naturezas numa pessoa só é um mistério. Não é possível a gente detectar, equacionar sobre isso. E graças a Deus que a gente não consegue chegar a uma conclusão lógica, racional sobre isso, porque senão o Cristo não seria Deus e Deus não seria Deus porque ele pode ser estudado. Inclusive, Lutero dizia que Deus tinha mais que ter misericórdia da igreja por chamar teologia coisas que se estuda sobre ele. Pode. Rapaz do céu. Depois dizem que lá da Igreja Batista não sai coisa boa, né? O infinito não pode caber no finito, né? Ok, então, vamos imaginar assim, gente, aqui o assunto não é tricotomia ou dicotomia, o assunto aqui é exatamente essa questão de natureza. Na verdade, alguém falou assim, Jesus ele tinha que personalidade? Nenhuma. Porque personalidade é algo para seres caídos. Porque toda personalidade tem pontos bons e pontos fracos. Então a gente não pode conceber um Cristo colérico ou um Cristo fleumático ou um Cristo. Então ele, dentro dessa perspectiva, ele era despersonalizado. Não que ele não fosse uma pessoa, mas que ele não tinha uma personalidade. Exatamente. Ele, eu acho que a gente vai dizer isso hoje ainda, ele é antes que Abraão existisse, eu sou. Então o ser dele é absolutamente diferente de nós dentro desse sentido de natureza. Eu já ouvi gente falar, não, Jesus era colérico. Outros, não, Jesus era melancólico. Outros, não, ele era fleumático. Ele não era nenhuma dessas coisas. Isso é coisa para nós, né? Humanos caídos, com uma natureza caída, né? No homem há duas substâncias, matéria e espírito. E isso aqui é que faz a gente ser completamente diferente de toda a criação de Deus. Porque nós somos seres híbridos, se poderíamos chamar assim. Porque os animais são seres com corpos sem espíritos. Os anjos são seres com espíritos, mas não têm corpos. Só nós temos corpo e espírito. Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente se toca, há coisas que se a gente não tivesse dentro de nós, um abstratismo dentro de nós não seríamos nada. Por exemplo, como é que eu posso sentir amor? Ou melhor, como é que o amor se define em mim? Se define em mim através daquilo que eu faço. Como que a coragem se define em mim? Se define daquilo que eu faço. Então, você vai falar, mas os animais? Os animais têm sinapse como a gente. Só que os animais não têm memória, principalmente não têm memória de dor.
segundo os estudos dos médicos canadenses, o animal sente dor na hora, mas depois ele não sente mais, ele não tem lembrança da dor. Sei. Mas a palavra alma já sugere um ser abstrato, né? Que eu, na minha opinião, acho que não cabe. Não cabe. Agora, ele tem sinapse, né? Instintiva. Isso, e essa questão instintiva não tem nada a ver com alma ou com coisa parecida. Tem a ver com aquilo que Deus os criou para isso. Mas, só para a gente ter noção, que nós somos completamente diferentes de tudo que está aqui presente. Então, dentro dessa perspectiva, então, nós temos matéria e espírito. Nós somos matéria e somos espírito. Intimamente unidas e, contudo, não misturadas. No homem, o princípio de unidade, a pessoa, não tem sua sede no corpo. E do corpo sobre a alma é um mistério. Assim também, a relação das duas naturezas de Cristo e suas influências recíprocas. Tudo que acontece no corpo e na alma é atribuído à pessoa. Por exemplo, quando a Kelly está extremamente feliz, ela chora. O que é o choro? Eu não estou falando de parte imaterial. Então veja, uma pedada é boa, hein? Então veja, o que é o choro ou o sorriso? São coisas que acontecem na alma. É a mesma questão em relação ao sexo. O que é o sexo? O sexo é o amor que se evidencia na alma. Ele acontece na alma e se exterioriza através dos corpos. Aí tem o choque, tem a excitação, aquela coisa toda. Então, o que acontece na alma, o corpo absorve. O corpo absorve. Né? Então, dentro dessa perspectiva, gente, o que acontece com a alma, o corpo absorve. E o Cristo também era assim, dentro desse sentido. Tudo que acontece no corpo e na alma é atribuído à pessoa. Assim, tudo que se dá nas duas naturezas de Cristo é atribuído à sua pessoa. Ok? Não, mas vamos chegar lá, calma. Aquiete teu coração. Tá. Às vezes se denomina um homem de acordo com o seu elemento espiritual. Por exemplo, quem que é a Neuza? É o corpo dela? Não. A Neuza é a pessoa. Quem é a pessoa da Neuza? É o que está dentro dela. Quando a gente abraça uma outra pessoa, nós, na verdade, nós estamos abraçando o corpo. Porém, quando há relacionamento de afetividade, eu estou abraçando a alma. Mas quando a gente não tem laço afetivo e quando você abraça uma pessoa, é estranho, não é? É frio, porque você não está abraçando a alma da pessoa. Porque a pessoa é a alma. A persona em latim, não é? Chama-se persona. Exatamente. Por que nós que nos amamos e que somos cristãos, por que a gente se abraça, mesmo como você nunca conheceu a pessoa anterior? É um encontro de alma. É maravilhoso, porque as almas se tocam. Isso. Exato. Por quê? Porque as almas se conversam, se comunicam. Então, eu não conheço o Newton corpo, mas a alma dele, aquilo que está, exatamente, se identifica com a minha. Por isso, eu preguei esses dias atrás, por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Ora, se a igreja é corpo, o que está dentro do corpo? A persona de alguém. Quem que está dentro desse corpo? Cristo.
De tal maneira que quando a igreja vive, o Cristo está se relacionando através da igreja. É um corpo místico, porém, o fato de sermos pessoas físicas, a igreja, ela absorve a persona do Cristo de tal maneira que quando as pessoas veem a igreja, vem Cristo. Quê? Tomara que. Então, Paulo, mas por que Paulo fala isso? Por causa do princípio filosófico de Platão. Dentro do platonismo, a alma, né? Inclusive, ele melhora a ideia de Platão, porque Platão dizia que a alma era, o corpo era a prisão da alma. Na verdade, ele disse, Platão falou meias verdades. Então, ele é o único que fala que a igreja é o corpo de Cristo, porque ele conhece a filosofia. Ele pega traços da filosofia e ele encaixa com a fé cristã. E ele fala assim, assim como há uma persona dentro de cada ser, assim também a persona do Cristo está dentro do corpo, que é a igreja. Exalar através do quê? Amor, perdão, graça, misericórdia, atos de misericórdia, comunhão. Por isso que uma igreja que não ama não é o corpo de Cristo. Aquela pessoa que, lá, um pecador ali, aquele não é da nossa igreja, isso não é o corpo de Cristo. Isso é o corpo religioso. A religião rotula as pessoas. Se você não é da minha igreja, então você, né, está condenado. Mesma coisa. Olha! Esse, ok. Eu sou, Igreja Rio de Ana. Exatamente. Tá. E a gente tem que tirar isso. E a única maneira da gente tirar isso, Rildo, é pregando o evangelho do reino para a própria igreja. Viu, pessoal? Segundo semestre, eu vou lecionar uma matéria aqui sobre reino de Deus. Então, se alguém lá das suas comunidades quiserem fazer só o reino de Deus, a Lucileide vai fazer, tá? Ela já falou comigo. Então, o reino de Deus é uma coisa fantástica. É maravilhoso. Mas vamos aqui. Por que eu estou fazendo esse arrazoado? Para a gente entender essas questões, um pouco entender as duas naturezas de Cristo, ok? Semelhantemente, coisas que se aplicam somente à natureza humana de Cristo são atribuídas a ele quando ele é mencionado segundo a sua natureza divina e vice-versa. De tal maneira que, quando você abraça Cristo, abraça a Deus. Ou, da mesma maneira que Cristo chora, Deus chora. De tal maneira que Cristo se alegra, Deus se alegra. Exatamente, eu estou o Pai está em mim. Nós somos uma coisa só. Né? Então, vamos agora em algumas questões um pouco complicadas por causa de termos, mas eu sou obrigado a falar isso para vocês por causa da exigência do currículo. Comunicação de atributos. Communicatio idiomatum. Primeiro gênero, idiomaticum, consiste nisso, que as propriedades que são peculiares à natureza divina ou à humana são verdadeiras e realmente atribuídas a toda pessoa de Cristo, designadas por qualquer natureza ou por ambas. Isso aí o que quer dizer que ambas as naturezas pertencem à mesma pessoa, ou seja, as duas naturezas de Cristo pertencem à mesma pessoa do Cristo. Ok? Então a gente vai chamar, por exemplo, ele tinha, humanamente falando, 30 anos, mas ele era eterno. Inclusive. Como que você separa?
Ok, tá certo. A gente não pode dissociar o Cristo encarnado. Ele é um Deus encarnado. Olha o que Lutero falou sobre isso. Eu achei lindo. Falar em Lutero. Olha, viu? Se você lê o tratado de Lutero sobre família, você vai falar assim, Neuza, ele escreveu isso ano passado. O cara fala de como que o marido deve agir, como a esposa deve agir, fala de relação sexual. Ele, na época dele, só para você dar, o Lutero, ele foi um homem que viveu fora da sua época. Ele falou, rapaz, o tratado de Lutero sobre família é uma enciclopédia. Mas enfim, não quero falar disso. Mas eu quero falar dessa frase aqui. Obras selecionadas de Lutero. São 10. Mas, rapaz, são 10 enciclopédias, mas cada enciclopédia. Temos ali umas 3 ali, eu mostro para você, Giovanni. Olha aqui, pessoal. Agora a Neuza vai rir de felicidade com o que eu vou ler. Olha o que o Lutero disse sobre isso. Escreve Lutero a isso. Segundo o outro nascimento, o nascimento temporal, humano, também lhe foi dado o poder eterno de Deus. Todavia, no tempo, e não na eternidade. Porquanto a humanidade de Cristo não existiu desde a eternidade como a divindade. Porém, segundo se calcula e escreve, Jesus, o filho de Maria, conta este ano 1543 anos de idade. Todavia, a partir do momento em que a divindade e a humanidade se uniram numa só pessoa, o homem, filho de Maria, e chama-se Deus onipotente eterno, que tem poder eterno, e a tudo criou e mantém per communicatione, por isso é uma só pessoa com a divindade. E também verdadeiro Deus. O que Lutero está dizendo aqui? Ele quer dizer o seguinte, todos nós nascemos do nada, do zero. Quando o Cristo nasceu, ele já tinha uma existência. Aí, Hildo, isso que você está falando. Percebeu, José? Então, quando o José nasceu sem existência nenhuma. Quando o Cristo nasceu, ele já tinha existência. Por isso que ele diz, antes que Abraão existisse, a minha existência já era real. Então, o Cristo, quando ele chega aqui, ele não chega sem história, ele tem uma história. Ele não passou a existir, ele passou a existir na história, mas não passou a existir no universo. Sim? Exatamente. Geração. Criado. Ele é incriado. Ele é criador. Então, quando a gente para observar essas coisas, você fala assim, puxa vida, que coisa interessante é estudar sobre Cristo. Vamos lá. Na verdade, eu falei sobre o Teodocos aqui na última aula, não falei? Eu falei de Cirilo. Teodocos. Não falei? Eu acho que eu falei que, na verdade, a discussão da cristologia queria tirar a humanidade de Cristo e apresentar ele só como Deus, o docetismo principalmente. Aí o Cirilo, junto na sua disputa cristológica com, eu falo tanto dele agora, me deu um branco. É Cirilo e o Pelágio, né, nessa disputa. Não sei se era Pelágio, agora me fugiu o nome dele. Não, era um outro, mas tudo bem. Ele disse, não é Cristodocos, é Teodocos. Na verdade, o Teodocos não é que ele está exaltando Maria. O Teodocos, ele está exaltando a humanidade de Cristo. Só que a doutrina romana assume isso aqui para dizer que Deus tem mãe. Mas, na verdade, não é que Deus tem mãe, é que o Cristo teve mãe.
E é isso aqui que ele quer exaltar. Não que Deus, ou essência, tem mãe. Como se ela fosse superior a Deus. Não, não é não. Ela foi pervadida pelo Espírito Santo e ficou grávida. Ela gerou o filho humano. Mas esse filho humano que ocupou o ventre de Maria tem uma existência. Que é a diferença de qualquer um de nós aqui. A gente não tem uma pré-existência. Aliás, uns anos atrás, tem uma proposta dentro do catolicismo de elevar Maria à posição da Trindade. Quarta pessoa da Trindade. Que daí não é mais Trindade, né? É um quadrado daí, né? Mas vamos aqui. Ok. 1 Coríntios 2,8. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Parece um antagonismo aqui, Kelly. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como é que o Senhor da glória pode ser crucificado? Isso aqui é a comunicação dos atributos. Outro. Mataste o autor da vida. Isso aqui é escandaloso. Como é que você pode matar o sujeito que criou a vida? Isso é escandaloso. Eu diria absurdo, né? Sabe qual a origem da palavra absurdo? Vocês sabem? Tremendo. Do latim absurdum, que significa maravilhoso. Estava aqui, né? Credo qui absurdum est. Creio porque é maravilhoso. Então, aí você vê, é um absurdo, né? Mataste o autor da vida. Hebreus 13:8. Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a gente observa que as propriedades as duas naturezas estão unidas nele. De tal maneira que não se separam. Nós vamos falar de pericorese. Eu acho que no próximo encontro a gente fala de pericorese, que é uma doutrina lindíssima de João Damasceno, no século VIII. Lindíssimo. Eu tenho amor com a doutrina da pericorese. Eu preciso ler alguma coisa na espiritualidade. As escrituras confirmam o fato. O Filho de Deus foi feito de mulher. Gálatas 4:4. Alguém lê para nós? Por favor, alguém lê para nós? Viu aí, o pastor Giovanni? Alguém vai ter que ler, né? Não. Simplesmente feito de mulher. Você fala da é dela que gerou. Sim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Isso. Na plenitude do tempo. Tem um detalhe interessante. Não sei se eu compartilhei com vocês, mas há um dado estatístico que nos 8.000 anos de história da civilização humana, até hoje, um serviço dos Estados Unidos de estatística calculando aqui e ali, que o mundo teve 107 bilhões de pessoas. É um dado. 107 bilhões de pessoas. Pasmem. Até o século I da era cristã, o mundo teve 300 milhões de pessoas. Ou seja, 98% da explosão populacional veio depois que Cristo veio. Eu acho isso interessante. E não só isso. Não somente houve explosão populacional depois que o Cristo nasce, como também toda a tecnologia veio nesses últimos 2.000 anos. Olha a influência do Cristo na história. Sem contar que a história já está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas, Neuza, se você parar para pensar que 98% da população mundial, e esse site não é cristão, gente, é um site, é uma organização de estatística. Se esse site disse que 300 milhões de pessoas, ou 2% de tudo que já teve de ser humano na Terra, e você pensar que 98% veio depois do nascimento de Cristo, aí eu entendo Gálatas 4:4. Cristo veio na plenitude do tempo. No momento exato da história humana.
Exatamente. Oi? 107. 106 bilhões, 697 milhões e alguns. Continuando. Então, as escrituras confirmam o fato, o Filho de Deus foi feito de mulher, nasceu na plenitude do tempo. Padeceu e morreu, 1 Coríntios 2,8. E é precisamente por esse fato que Deus padeceu, olha lá, Hildo, viu? Só questionamento. E é precisamente por esse fato de que Deus padeceu e morreu por nós, que confere ao sangue de Cristo o poder para purificar pecados. Vamos ler 1 João 1,7? Olha que coisa interessante. Esse versículo vocês sabem de cor e salteado, mas agora a gente vai nos aprofundar um pouquinho nele. O que está dizendo lá? Mas vamos ler lá, bem certinho. 1 João 1,7. Nos purifica. Agora, você já parou para pensar quando você falou esse versículo em pregação, o que isso é? É sangue de Deus. Porque só o sangue de Deus tem poder de purificar. Às vezes a gente recita, talvez sem a devida... que na verdade a gente não tem culpa também. O corpo é Deus. O sangue é de Deus. Quem sangrou foi Deus. Sangue absolutamente puro. Sim? E um sangue impuro, né? Por isso que no Antigo Testamento, o sangue só espiava ou cobria, não resolvia nada. Tinha que ser um sangue puro. Não, ainda não. Calma que nós vamos chegar lá. Não. Rapaz, esse cara tá de moto, meu. O cara tá de moto, pô. Ok, gente, eu sei que é diferente para a gente estudar isso, Kelly, eu sei que é diferente talvez para você ouvir isso. Mas é para a gente aprender um pouco, olhando de outra perspectiva do arrazoado nosso. Ok? Então, continuando. Deste modo, as Escrituras atribuem à inteira pessoa de Cristo duas espécies de propriedade, uma divina e outra humana. Se ele é só humano, o sangue dele não faria nada. Então, o sangue dele é poder. Vamos lá voltar à Assembleia de Deus? Do teu pecado te queres livrar, teu sangue. Então, por que o sangue dele tem poder? Porque o sangue dele é sangue de Deus encarnado. Né? Desse modo, as Escrituras atribuem à inteira pessoa de Cristo duas espécies de propriedade, uma divina e outra humana, que se comunica. Aqui vai a comunicação dos atributos. Romanos 1,3, descendência de Davi conforme a carne. Atos 3,15, Senhor da vida. Então, você percebe que o Deus encarnado na história, os seus atributos durante todo o escrito do Novo Testamento sempre estão se fundindo. Ao mesmo tempo que você olha o filho do carpinteiro, ao mesmo tempo que ele fala é o Senhor da glória. Leia lá. Uhum. Então, por isso, ele teve que ter um corpo humano. E ele tinha que ter uma família humana. E ele tinha que ter um registro civil para ser historificado. Se ele não tem nada disso, ele não está na história. E Deus, quem não está na história não existe. Se você perder os seus documentos e estiver em São Paulo, como é que você vai provar que você é Neuza? O quê? Viu? Nome de ladrão de cavalo, né? Como é que você vai? Como é que... meu nome é Neuza Dias Guidino. Cadê? Você não existe. Então o Cristo, não é? O Cristo tinha um nome, não é?
Joshua, Ben Yosef. Esse era o nome dele no cartório de Belém. Então ele está na história. Né? União das duas naturezas. A Escritura atribui a Cristo eternidade. João 8,58. Vamos ler esses textos que é importante para enriquecer a nossa aula. João 8,58. Quem lê para nós na Bíblia? Pode ser. Danadinha. Opa, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele tinha uma pré-existência. E aí tem outro texto, não sei se a gente vai ler, ele diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não tens ainda 50 anos? Na história ele não tinha, mas da essência ele era Deus. Quando a gente observa lá, João 1, vamos ler João 1. Você já está aí, José? Rapaz, lê aí até os 5 mais ou menos. Veja bem, esse texto é tão interessante, porque de que maneira Cristo, vamos aqui, de que maneira Cristo criou? Veja que interessante. Em 1 João 1, 1 Pedro 1,18 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, Neuza, significa que foi feito um pacto. Foi feita uma reunião lá, antes que houvesse mundo e antes que houvesse tempo, na pericorese. Falar nisso, eu ouvi o testemunho daquele Uriel de Jesus, que ele foi arrebatado até o céu. E aí ele compartilhou que a Trindade chamou ele para uma reunião. Paz, entendeu? O Pai, Filho e Espírito Santo queria ouvir a opinião dele. Sim. O José aqui foi fantástico. Então veja, se lá no passado foi feito um pacto, de que maneira então que as coisas vieram a existir? Em Cristo. E olha que coisa interessante. O universo só teve existência, ele só veio à existência porque a Trindade decidiu criar. E a Trindade decidiu criar, e na onisciência, sabendo que o ser que ele iria criar iria pecar, ainda assim a Trindade decidiu criar, porque a segunda pessoa da Trindade disse, quando eles caírem eu vou lá. Isso mais ou menos que eu faço a leitura de 1 Pedro 1,18. Se o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, as pessoas falam, mas como é que pode ter morte antes que houvesse morte? Não, porque o João está falando como Pedro está falando como um observador. Na história. Hã? O que você não entendeu? O que você não entendeu? Tá. Se o Cordeiro de Deus, alguém pergunta, se o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, como é que poderia ter morte antes que houvesse morte? Então, é a visão do Pedro como observador da história. Ele, como observador da história, ele já interpreta aquilo como morte. Mas não na verdade que de fato Cristo morreu, mas o pacto feito foi considerado como uma morte. Exatamente.
Exatamente, com o fato acontecido aqui. Então, porque, agora eu pergunto assim, José, como é que Pedro sabia disso se Pedro não estava lá? Eu tenho uma prova. Com certeza foi uma das muitas coisas que o Cristo ensinou, dos quais João não relata. João relata que se fosse escrever tudo o que ele falou, não caberiam no mundo livros. Então, isso aí é uma informação que Pedro dá, que ninguém fala, os apóstolos não falam, os profetas não falam, os outros colegas dele não falam, mas que o Espírito Santo lembra que o Cristo falou isso um dia, porque só o Cristo poderia falar isso. Só quem esteve lá tem essa informação para dar. Olha que coisa fantástica. É por revelação. Então o Cristo chega para eles e fala: olha, gente, vocês não sabem, mas antes que houvesse tudo, já foi feito um acordo lá atrás. Mas o Velho Testamento não fala isso. O Velho Testamento aponta para o Messias, mas Pedro aponta para antes que houvesse mundo. Antes de tudo. Pegando essa questão, então quer dizer, então é assim, Neuza, Deus, a Trindade vai criar, e vai criar o universo, e o universo vai ficar escorado no homem, como sua imagem e semelhança. Quando o homem peca, cai toda a criação, mas a Trindade já tinha elaborado isso, porque o Filho já tinha... Por que cria? Aí você vai entender o João 1,5. Todas as coisas foram criadas nele. Nele o quê? Na conta que ele falou que ele vai pagar. Ou seja, o mundo foi criado na conta do Cristo. Quer ver um outro versículo absurdo? Colossenses 1. Exatamente. Colossenses, aí a gente vai entendendo, Giovanni, as coisas com mais claridade, né? Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. Pois é. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, 16, 17. Por favor, alguém leia. Colossenses 1, 15, 16 e 17. Primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No grego, a palavra como uma pessoa segurando um objeto de maneira imovível. Ou seja, toda a criação ele está segurando. Por quê? Por causa do acordo que foi feito antes que houvesse mundo. E aí você começa a entender por que esse texto diz que foram criados nele. Como nele? Ele é um lugar? Ele é um lugar. Ele é o autor da vida. Por quê? Porque ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, todas as coisas que iriam acontecer na queda poderiam ser pagas porque ele falou, eu vou. Por isso que João, Paulo e os apóstolos vão atribuir a Cristo a criação. Aí você assiste o relato de Moisés, quando ele diz que Deus criou. Deus criou. Mas criou como? Porque alguém pagou a conta. Esse é o Cristo que está na eternidade. Ele é na eternidade. E eternidade não é um lugar que não tem tempo só. A eternidade é um lugar temporal. Né? Não sujeito ao cronos, né? Exatamente. Eterna geração com o Pai, João 1, que o José Carlos já leu. No tempo, filho de Maria. Eterna geração com o Pai, João 1.
No tempo, filho de Maria, Gálatas 4:4, que nós já lemos. Onisciência, João 21:17. Alguém lê, por favor? João 21:17. Meu Deus, meu celular vai explodir. De terceira vez. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Exatamente. Tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor: Tu sabes, ao Senhor, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Exato. Onisciência. Conhecimento. Conhecia Jesus. Então, crescia Jesus. Ou seja, para ele não foi um superdotado, vamos dizer assim. Ele foi para Beit Sefer. Ele foi estudar na escolinha fundamental. Entrou lá com 5 anos de idade. Saiu com 15. Dos 5 aos 15, as crianças, os meninos iam para Beit Sefer. Eles estudavam não, Torá não. Eles estudavam, Torá. Eles estudavam o Pentateuco. Terminou aos 15 anos de idade, então o rapaz, ele tinha 2 decisões, João. Ou ele queria ser um intérprete da lei, um escriba, um doutor da lei, um rabino, então ele ia para Beit Talmud, onde ele iria estudar Mishnah. Onde ele ia... Mishnah. Isso. Mishnah. Aí, lá, ele estudava dos 15 aos 30. Ele estudava todos os comentários da tradição dos anciãos. Então, dos 5 aos 15, estudava a Bíblia. E dos 15 aos 30, ele estudava os comentários que haviam feito da lei e tudo mais. Os comentários rabínicos. Ou ele ia para Beit Talmud, ou ele ia seguir a carreira do pai. Aí o que Jesus escolheu? Seguiu a carreira do pai. Ele não precisava de Beit Talmud. Hã? A vida tem que seguir, né? A vida tinha que seguir. Exatamente, a vida tinha que seguir. Eu tinha que andar com o rabino, no pó do rabino. Exatamente. Uma dava alegria para o pai de um jeito ou de outro. E aí, Kelly, a gente vai ver que quem teve maior influência sobre a vida de Jesus não foi Maria, foi José. Porque José era o pai que tomava a lição dos filhos. Era o pai que ensinava os filhos a orar. Então Maria, o pai que eu era o pai. Então o menino, como é que ele fazia, Neuza? O menino, o pai é pescador. O menino ia aprender a pescaria e o pai ia. No caso de Jesus, José aplainando, ensinando o Cristo e ensinando o Cristo. Era a tradição da família judaica. Então, o Cristo teve conhecimento limitado. Por quê? Porque Deus não faz, como é que é? Trapaça. Deus não faz trapaça. O que aconteceu aí?
Ao mesmo tempo, a onipotência. Hã? O quê? Onipotência. Ah, normal aí, Deus, viu? Normal, tá? Marcos, estamos terminando, viu, gente? Marcos 4,39. Quem lê para nós rapidamente? Está indo bem para vocês o nosso arrazoado aqui, pessoal? Tá bom, hein, José, o arrazoado? Eu sei que, viu? Esse Cristo que a gente está falando aqui, não é o Cristo que a gente prega lá na igreja. Olha, eu falei, ela não pode começar a rir. É normal, é normal. Com certeza. É limitado. Viu? O Cristo que a gente está estudando aqui não é o mesmo que... Porque se você vai ensinar isso aqui lá, o vovozinho, deixa ele... o Cristo que ele crê tá bom. Vai saber essas coisas todas. Ele não vai guardar. Mesma coisa que você falar que no céu não tem rua de ouro, coisa nenhuma. Chuva, quente de preferência, né? Onipotência. Quem lê para nós Marcos 4,39? É verdade. Que coisa, né? Onipotência. Vamos terminar, pessoal. A união das naturezas. Ambas as espécies de atributos divinos e humanos pertencem igual, real e verdadeiramente a Cristo. Porque ambas as naturezas, divina e humana, lhe pertencem real e verdadeiramente. Nós não podemos dissociar uma da outra. Porque senão o plano de redenção, como o Rildo falou, nunca aconteceu e não aconteceria. Segundo gênero, majestático. O que diz o gênero majestático? É o gênero pelo qual o Filho de Deus, por efeito de sua união pessoal, verdadeiramente comunica as propriedades de sua própria natureza divina à sua natureza humana, assumida para possessão, uso e designação. Assim, de nenhum modo a majestade divina foi diminuída ou dividida, mas permanece intacta em ambas as naturezas. Então, nesse segundo gênero majestático, a majestade não abandonou Cristo. A majestade continua sem nenhuma diminuição. Entre a majestade dele não ser usada é outra conversa. É outra história. Não é? E aí é que eu vejo como esse amor de Cristo é tão maravilhoso pelo fato de que ele, possuindo todo o poder, ainda assim não usou nada do poder dele. Que para nós, né? A união das duas naturezas. A Escritura afirma, esse aqui eu vou colocar no grupo depois, tá? Para vocês. A Escritura afirma que Cristo, segundo a sua natureza humana, recebeu no tempo onipotência divina. Toda autoridade, Mateus 28, 18, quando ele diz, toda autoridade o Pai me deu, poder para julgar, João 5, 27, poder para vivificar, Mateus 16, 27, consciência divina, Colossenses 1, 19 e 2, 9, eu quero ler esse Colossenses porque eu acho importante esse Colossenses aí. Colossenses 1, 19 e 2, 9, quem lê para nós, por favor? Pode ler, João. Isso. Isso. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Isso aí. E 2,9, o que diz? Então, habita toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Então, José, corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Ora, então não esvaziou de nada.
Ele fala, faz parte da essência. Então, dentro dessa perspectiva, ele, Cristo, as suas naturezas humana e divina estavam inteiramente unidas. Eterno. Aliás, depois que o Cristo assumiu a forma humana, ele nunca mais vai perder essa forma. Até hoje ele está no céu em forma humana. Uma passagem sobre Lutero. Interessante. Lutero, na época da Reforma, muita luta espiritual, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo apareceu para ele na forma do Cristo. E o Cristo que ele estava vendo durante as madrugadas, que foi durante a madrugada, ele dizia, Lutero, esquece isso. Né? Enfim, querendo dissuadi-lo de fazer a reforma. Aí ele falou assim, ó diabo, você não tem poder para me tentar. Primeiro, você só pode me tentar durante o dia. Porque agora é a hora de eu dormir. O Senhor deu a noite para o descanso. E segundo, você não é o Cristo, porque o Cristo tem marcas nas mãos e você não tem. Então, o Cristo tem forma humana, até hoje. E nunca mais vai abrir mão disso aí. Tá? Uma vez homem. É bonito. Não vira não. Se você virar luterano, vai estragar a nossa turma. Fica aí. Fica batista. Glória divina. Jesus tinha glória divina. Tá? Em acordo com as escrituras, gente, só faltam 2 slides para terminar. Ficam tranquilos aí. Vocês estão querendo ir embora, sei. Né? Estamos terminando. É verdade. Exatamente. Mas ela ter vindo aqui honrou todo mundo, né, José? Em acordo com as escrituras, mantemos, portanto, que a natureza humana de Cristo, mediante união pessoal, entrou na posse de todos os atributos divinos no Logos por comunicação. Pelo que se refere à possessão, as propriedades divinas foram comunicadas à natureza humana ao mesmo tempo, na hora da concepção, de modo que o infante Jesus estava de posse da inteira majestade e glória divina. No entanto, no estado de humilhação, absteve completo o uso da majestade que lhe foi atribuída. E a gente vai estar aqui no próximo encontro, quando a gente não sei se é no próximo, mas nos próximos, quando a gente falar sobre o estado de exaltação e o estado de humilhação. Cristo recebeu, portanto, um conhecimento duplo, a saber, o conhecimento divino infinito, que a natureza divina comunicou à natureza humana mediante união pessoal. E o conhecimento que a natureza humana possuía por natureza e por essência. Então, quer dizer, a natureza humana dele, que era como qualquer uma natureza humana, não caída, mas o homem, que comunicava com a natureza divina. É o que a gente não tem. A gente só tem uma. Né? Quando a pessoa converte a Cristo, a alma dele, ou a natureza dele continua caída, mas a alma dele está convertida. Então, o ser, como pessoa, é caído, mas a alma está redimida. O primeiro conhecimento é infinito, onisciência. O segundo conhecimento, finito, passivo de crescimento, Lucas 2,52. O conhecimento infinito divino foi comunicado à natureza humana de Cristo em Colossenses 2,3. Né? Que diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Fala, Sidney. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Só que o corpo vai ser ganho na volta de Cristo, quando houver a ressurreição dos mortos. Claro, lógico. A alma é a primeira que se salva. Depois se salvará o corpo e depois se salvará a natureza, o cosmos. Que a natureza está morrendo, né? Não, mas tem que ser. Aí, sem falar da TMI, viu, Sidney? Sem falar da TMI, que é ligado com o marxismo,
Mas, de fato, a gente tem que cuidar do homem como um ser integral. E a última para a gente ir embora, hein? Eu parar Nelson fazer o almoço. Terceiro gênero, apotelesmático. Alguém pode ler para nós, por favor? Exercer o seu poder divino por ela, nela e com ela. Atanásio. Você é o cara que tinha Atanásio? Isso é uma coisa muito interessante, linda, poética, romântica. Depois de unido ao homem, Deus o Verbo, depois de unido ao homem, ou seja, encarnado, opera milagres não separadamente da natureza humana. Não opera separado. Não existe duas coisas dentro de Cristo. Pelo contrário, aprove-lhe exercer o seu divino poder por ela, nela e com ela. Por exemplo, aqui, quando ele diz aqui, ou foi para trás? Tá, enfim. Por exemplo, a saliva do Cristo curava. É corpo. É fluido corporal. Tudo nele salvava. Saliva salvava. Curava. O sangue salvava. Curava. A veste dele. Mostrando que as duas naturezas são tão unidas e, de fato, esse gênero apotelesmático, que significa aquilo que se completa, por isso que tudo nele se completa, profeta, sacerdote e rei. Amém, meus irmãos? Andamos bem hoje, hein?